Fala aí pessoal, tudo bem? Ricardo Kinderman aqui. E hoje eu vim trazer um tema sobre a questão de refinamento, né, que tá ali dentro do Scrum. E eu quis trazer esse tema aqui para vocês justamente porque isso, na empresa que eu trabalhava, isso ajudava demais na parte da Sprint Planning, tá? Então, a Sprint Planning ali, ela acontecia nas segundas-feiras, a cada 2 semanas. E toda quinta-feira a gente tinha reunião de refinamento, tá? Mesmo que não tivesse uma Sprint Planning na próxima semana, a gente fazia já o refinamento, tá? E aí, por que essa reunião eu quis trazer aqui para você como um fator importante para que você ganhe tempo na sua Sprint Planning? Mas antes de eu continuar, eu já queria pedir para você se inscrever, né? Conforme você está vendo aí na sua tela. Tem a meta de inscritos, né? Vamos bater essa meta de inscritos aí, de 1000 inscritos aí, pelo menos até junho, julho aí, para ajudar o canal, beleza? Se você ficar com alguma dúvida, comenta aqui embaixo também, meu LinkedIn tá aí na descrição, tá? O meu Pix aí tá na sua tela. Então, já agradeço aí quem tá assistindo, se puder compartilhar aí com outros gestores, né? Com outros tech leads, para que a gente possa fazer com que as reuniões sejam mais úteis, né? E agilize o nosso trabalho na área de TI, que já é tão corrido e tão estressante. Então, vamos lá. Como que a gente fazia? Eu era analista de requisitos, tá? E aí, durante a reunião de refinamento, a gente levava todos os requisitos, né? Todos os documentos de requisitos funcionais que já estivessem 100% prontos. Então, poxa, já passou pelo aquele momento de ter reunião com o cliente, a equipe de UX já fez o protótipo de alta fidelidade, então o documento está 100% pronto, tá? Não tem mais nada pendente do time de requisito, beleza? Ou o Product Owner, enfim, quem cuidar dessa parte. E aí nós levávamos os documentos pro time de desenvolvimento, ali naquela reunião que acontecia toda quinta-feira. A reunião tinha em torno de 2 horas a 3 horas, tá? Então sempre tinha um tech lead, e algum sênior ali, se tivesse necessidade, né? E por que é super importante ter um tech lead, tá? Porque na hora que o analista de requisito ou o Product Owner estiver apresentando a documentação, né? Os protótipos e toda aquela questão, o tech lead ele já vai pensando quem são as pessoas, né? Ou equipes, né? Se for um squad com vários setores, né, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Então, ele já vai pensando para quem que vai aquela demanda, né? E pensando nisso, já agiliza o processo, tá? E aí, nós como analista de requisitos, a gente passava as demandas, mostrava os documentos de requisito, logicamente não lia tudo, porque não tinha tempo para isso, né? Mas nós, analistas de requisitos, não explicávamos a demanda. Então, olha, tem que criar uma funcionalidade que faz isso, que faz aquilo. Abríamos o protótipo de alta fidelidade, mostrávamos ali funcionando, né, entre aspas, baseado no protótipo, tá? E aí, era legal que o tech lead, ele levantava algumas dúvidas e a gente conseguia responder. Ou então era legal que o tech lead levantasse essas dúvidas que nós da área de requisitos, nós não tínhamos pensado antes, né? Obviamente, durante o processo de criar o documento de requisito, de criar o protótipo, nós sempre conversávamos com os tech leads, justamente para não colocar o requisito ali de uma coisa que seria impossível, né, de desenvolver. Então, a gente já alinhava antes, mas ali na hora da reunião de refinamento, poderia ser levantado outras dúvidas que nós de requisito não tínhamos antes. Então, caso a demanda fosse 100% alinhada com o time de desenvolvimento, então tudo bem. A gente utilizava o Azure, né, para questão de backlog, né, das tasks da User Store. Então nós passávamos ali como um item refinado. E aí, ou na próxima sprint, ou nas próximas, aquela demanda seria desenvolvida. Agora, ficou alguma dúvida, alguma pendência de ser colocada ali no documento de requisito, ficou alguma pendência do protótipo, né, do time de UX, a demanda não era passada para o time de desenvolvimento, né? Voltava para o time de requisitos ou para o time de UX, para a área que fosse necessária. E ficava para as próximas semanas, né? Então o time de requisito ele tinha mais uma semana
para alinhar certinho aquelas dúvidas que foram levantadas, e o UX arrumar alguma coisinha ali no protótipo, e aí na próxima semana teria uma nova reunião de refinamento para levar a demanda novamente para o time de desenvolvimento e repassar as demandas. Caso não ficasse ainda claro, tivesse ainda mais dúvidas, né? Lógico que nessa semana que passasse, a gente continuava conversando com o time de desenvolvimento para que na próxima quinta-feira, que era o dia da reunião de refinamento, todas essas demandas estarem prontas, né, para serem apresentadas, tá? E aí tudo bem, chegava na quinta-feira, a gente apresentava novamente a demanda, né? O Tech Lead concordava ali com a demanda, se tivesse certinho, se tivesse entendível, né? E aí, tudo bem, a gente passou a demanda para o time de desenvolvimento. E agora, o que acontecia? A reunião desse Sprint Planning acontecia na segunda, certo? Na própria quinta-feira, o Tech Lead, ele já pensava, né, quem eram as pessoas que iam desenvolver aquelas demandas, né? Ele já chegava para essas pessoas e falava, olha, já pensa quanto tempo que você vai levar para fazer isso, né? Por exemplo, um front-end, né? Então o Tech Lead chegava pro cara de desenvolvimento de front-end e falava, olha, já pensa quanto tempo que você vai demorar para fazer essa demanda, né? E já cria as tasks e as user stores, tá? No caso era gente de requisito que criava as user stores e os desenvolvedores criavam as tasks, tá? De tudo que precisaria ser feito. E aí isso ganhava um tempo pra caramba. Por quê? Porque eu não tô exagerando, tá? Quando chegava na Sprint Planning, na segunda-feira, quando tinha que realmente entrar aquela demanda na sprint, a Sprint Planning demorava 10 minutos. Eu não estou brincando, tá? Por quê? Porque todo mundo já sabia das demandas, as tasks elas já estavam prontas, o pessoal, as tasks, né, sendo criadas, o pessoal já sabia quanto tempo ia demorar. Então com isso, com todas as demandas, né, lembrando que o desenvolvedor, quem está meio por fora desse mundo, né, o desenvolvedor ele não só faz aquilo que está na sprint, ele resolve bugs, né, tem o time ali de sustentação. Então não é só o que está ali na sprint que o desenvolvedor faz, ele também cuida dessa parte de bugs também, tá? Então essa parte de bugs também entra na conta, né, da quantidade de horas que o desenvolvedor tem dentro daquela sprint, tá? Então precisa ser levado isso em consideração também. Então, baseado nesse tempo que o desenvolvedor tinha durante as 2 semanas, eles já sabiam se aquela demanda cabia dentro daquela sprint. E aí chegando na Sprint Planning, simplesmente pegava as demandas, pegava os bugs que tinham sobrado e, tudo bem, essa demanda aqui que a gente refinou não vai entrar nessa sprint, vai ficar para a próxima. Não, essa demanda aqui, tudo bem, vai dar tempo, a gente vai colocar dentro da sprint. Então, como eu falei anteriormente, as Sprint Plannings demoravam 10 minutos, né? No máximo meia hora quando ficou alguma coisa ali meio ainda confusa, né? Meio nebulosa, ou então algum desenvolvedor que não pôde participar de uma Sprint Planning, né? Por exemplo, o cara estava de férias, né? E ele chegou ali meio perdidão. Então tudo bem, a gente repassava ali a demanda para ele, mas o Tech Lead ele já estava ciente do que tinha que ser feito, né? E a gente não precisava repassar toda a demanda porque o Tech Lead já estava ciente, né? Então isso ajudava demais. E eu tenho 4 anos, né, na área de requisitos, já passei por várias empresas, e em todas as empresas que eu passei, somente uma tinha esse ritual de refinamento. Isso eu acho, olhando agora, isso é péssimo. Por quê? Porque eu já participei de empresas que a Sprint Planning demorava o dia inteiro. Você gastava 6 horas para fazer uma Sprint Planning. 6 horas que eu digo assim, porque nas empresas, né, você nunca conta com uma pessoa trabalhando 8 horas, né? Ela vai no banheiro, ela vai fumar, ela vai beber uma água, né? Vai, enfim, outras coisas. Então, o dia útil, né, de 6 horas era uma Sprint Planning, sendo que você podia ter quebrado entre reuniões de refinamento menores, então fica menos cansativo, né, e mais assertivo, porque o desenvolvedor não recebe toda a demanda em um dia só, ele recebe por partes, então ele tem tempo de colocar um horário com calma, né, ele tem tempo de prestar atenção ali no que o requisito está falando, né, então ele consegue questionar, ele consegue levantar dúvidas que o requisito não pensou antes, tá? Então isso ajuda pra caramba, tá bom? Então eu espero que caso a sua empresa não faça o refinamento, ela comece a fazer a partir de agora, porque isso ajuda demais, isso ajuda a equipe de requisitos
passar das dúvidas do desenvolvedor que a gente não tinha reparado antes, isso ajuda demais, né? O time de desenvolvimento tem um tempo de receber as demandas picadas, e aí com isso ele tem mais tempo de se preparar melhor para aquela demanda, e a reunião de Sprint Planning você não fica um dia inteiro, né? Só focado ali em demanda, uma reunião que é cansativa, porque imagina, você tem 6 horas de reunião, dá umas 2, 3 horas, você já tá de cabeça cheia de tanta demanda, de tanto ficar fazendo conta para ficar calculando hora de demanda. Então, dessa forma, com o refinamento, isso vai ajudar pra caramba a sua empresa, e eu tenho certeza disso, beleza? Então, eu espero ter ajudado, como eu falei, né? Vamos se inscrever no canal, né? Dá essa força aí pra gente chegar na nossa meta aí, pelo menos até o meio do ano, beleza? Se inscreve aí no canal, compartilha com outras pessoas, que eu tenho certeza que esse conteúdo foi útil para você, beleza? Agradeço a atenção, até mais.